Resumo completo da entrevista de Rafa Kalimann com o Rodrigo na Rede BBB, o que ela falou de importante, o que ele respondeu, o que você precisa ficar sabendo em um resumo rápido, completo e aqui pra você no Bora Comentar Dieguinho. Então já deixa o seu like, inscreva-se, depois da vinheta a gente comenta. Então, bora comentar BBB. Olá pra você, aqui Dieguinho, e esse é mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo rápido de informação pra você. Vídeo resumido pra gente saber como foi essa entrevista da Rafa Kalimann com o Rodrigo na Rede BBB. Uma entrevista que você vai entender mais pro final, foi caótica. Muito caótica e os detalhes nesse vídeo. Bom, vamos começar então dizendo para você que a entrevista já começou ali com o Rodrigo assistindo as principais cenas, né, da participação dele dentro do programa. E aí ele viu o momento da divulgação, né, do resultado, o momento em que ele soube que ele seria o eliminado da semana, né, e que o Tadeu, né, fez ali a linguagem de sinais para acalmar a Jessie, que seria a pessoa que nós aqui na internet achávamos que seria eliminada. Não foi ela, inclusive ela passou longe de ser eliminada, ela ficou com cerca de 25%, a Natália também outros 25%, e ali arredondando para 50%, o Rodrigo foi o eliminado, certo? E a entrevista continuou, logicamente, depois dele rever a cena, ele também viu o momento em que o Abravanel indicou ele ao paredão. E nesse momento, o Rodrigo diz que entendeu o voto do Thiago Abravanel. Foi direto na resposta. Bom, na sequência a gente teve também ali a Rafa Kalimann perguntando para ele, né, e mostrando para ele os principais momentos dele dentro do jogo, dentro da casa. E para isso eles exibiram um VT, né, em que mostrava ali as principais cenas. Ele não esboçou muita reação, mas assistiu ali para ver os principais momentos dele na casa mais vigiada do Brasil, certo? Na sequência a gente teve também um momento em que o Rodrigo viu como os participantes enxergavam ele no jogo. Ele pôde perceber que os participantes viam ele com muita sede ao pote, sempre falando de jogo o tempo inteiro e esquecendo de mostrar o lado humano dele, mostrar o lado em que ele, quem era ele, vamos dizer assim, né? Porque ele percebeu isso assim que ele sentou na cadeira da entrevista da Rafa Kalimann, certo? Bom, a entrevista continuou também com ele analisando, né, também os principais jogadores do jogo, e teve um momento em que a Rafa Kalimann perguntou para ele por que ele estava falando de Disney, e foi nesse momento que ele decidiu elencar ali alguns nomes, né, que para ele estariam no mundo da Disney, e esses nomes eu separei aqui para você e eu vou trazer para você agora. Ele falou que era o Pedro, o Thiago, o DG e o PA, tá? No caso, o Pedro Scooby, o Thiago Abravanel, o Douglas e o Paulo André, que seriam os principais aí Disney da parada. Tá? Porque ele falou que no começo do jogo todo mundo entrou na casa no clima da Disney, né? Alegria, alegria, alegria. Ele falou que esse clima da Disney acabou permanecendo e foi por isso que ele teria falado dessa maneira, certo? O resumo continuou e ele também viu a análise, viu o que a Jade Picon e também o Lucas falaram no gramado a respeito de uma conversa que o Lucas teve com o Rodrigo, em que o Lucas ficou muito mal com uma coisa que o Rodrigo falou ali pra ele, né? O Lucas falou que considerava muito o Rodrigo, mas que ficou meio chateado com a fala dele, né? E aí o Rodrigo decidiu se explicar, falou que inclusive depois disso a relação dos dois até chegou a melhorar ali, certo? O Rodrigo também fala que ele não tentou manipular ninguém, certo? E ele diz o seguinte, vamos ver aqui a opinião dele em relação aos demais jogadores. Ele falou assim, ó, ele assistiu a opinião dos participantes sobre o jeito dele de imposição das coisas que ele pensava, e ele respondeu: eu entendi o Lucas, eu entendi ele, e depois disso a gente melhorou muito a nossa relação, teria dito ele, portanto, também durante essa entrevista com a Rafa Kalimann, certo? Ela chegou de um... e aí teve um momento, tá, gente, que o Rodrigo também fala da Nayara Azevedo, ó, ela chegou de um jeitinho que assustou, disse o Rodrigo sobre Nayara Azevedo, também pontuando aí a respeito de como ele enxergava ela no jogo ali e na casa. Aí teve um momento que a Rafa Kalimann perguntou para ele quais foram os crushes, né? Quais foram as meninas ali que ele teria se interessado no jogo. E ele foi logo taxativo, direto e reto ao dizer que ele tinha uma pessoa aqui fora e que ele deixou isso claro para todas as meninas dentro da casa, né? E aí a Rafa falou que ele era muito bonito e tudo. E aí mais pra frente você vai entender também por que a Rafa puxou essa deixa aí para falar da beleza dele, porque a gente tem um tweet para mostrar para você aqui também no nosso resumo. Então já vai deixando o seu like, você que não deixou, inscreva-se no Bora Comentar, que é resumo completo para você. E aí,
Vamos ver o que ele falou. Olha, ela é minha amiga, eu gosto dela como parceira, amiga. Aquilo foi um selinho, isso ele falando em relação ao selinho que ele deu na Natália, certo? E aí ele continuou também falando da Laís. Vamos ver? Eu gosto muito dela e também vi ela como amiga. Eu acho que deixei claro isso para as meninas. E aí ele estava falando da Natália e da Laís ao mesmo tempo, certo? Bom, na sequência a gente teve mais análise, teve mais momentos aí interessantes. E foi um momento, gente, que ele pôde revelar, o momento que ele beijou a Natália, né? Deu selinho na Natália, o momento em que ele também se fica muito próximo da Laís. E aí, olha só quem aparece. Aparece a Tássia, né, que é a moça pelo qual o Rodrigo disse que gostava aqui fora. Vamos ver, eu coloquei lá no meu Twitter o seguinte, ele deu a entender que é com quem ele estava desenvolvendo alguma coisa. E aí ela entrou ao vivo lá na rede BBB e disse, quero te ver logo e desculpa por não ter chegado... ele disse pra ela, né, quero te ver logo e desculpa não ter chegado até onde eu estava querendo. Aí ela foi responder assim, todo mundo viu e estava torcendo por você. Teria dito aí, portanto, a Tássia em relação aí ao jogo dele, garantindo para ele ficar tranquilo que ele teria ainda a oportunidade de falar com ela aqui fora, certo? Não acabou, eles tiveram um clima muito descontraído, a Rafa Kalimann elogiou a beleza dela também, falou que ele também é muito bonito, e falou que estava até com vontade de namorar, e depois na mesma hora, já passou, enfim, aquela coisa que a Rafa Kalimann tentou ali dar uma descontraída no clima, e ainda fez um coraçãozinho pro casal ali, que apareceu na tela da rede BBB. Na sequência, a gente teve, logicamente, a Rafa Kalimann abordando outras questões e colocando o tradicional mosaico na TV do cenário, que mais adiante vai cagar aí deixar a Rafa Kalimann numa situação complicada. A TV travou ali e você vai entender o problema que isso gerou. Mas dá uma olhada só, você tá vendo aí o mosaico e o Rodrigo teve, logicamente, que cravar ali aquelas tradicionais perguntas da Rafa Kalimann. E eu coloquei lá no meu Twitter, inclusive se você não me segue no Twitter, fica aí a sugestão, me siga no Twitter, porque lá eu comento Big Brother Brasil pra você quando não tem live e vídeo aqui no canal. E lá eu trago pra você os principais trechos, as principais informações que você precisa ficar sabendo do Big Brother Brasil. É resumo completo e direto. Quer ver? Dá uma olhada nas perguntas em que o Rodrigo teve que responder para Rafa Kalimann. A leitura que ele fez do jogo. A pessoa mais pipoqueira, perguntou Rafa Kalimann. Ele foi direto. Nayara Azevedo. A planta da edição. Ele respondeu. Bruna. Personagem. O Arthur. Quem é próximo a sair? Pedro. Quem não merece levar o prêmio? O Pedro. Então, tá aí a leitura impecável, como foi a minha opinião, né? E vocês eliminaram o cara e eu disse um tradicional tá. Porque, gente, eu vou falar pra vocês mais no final aí a minha opinião sobre a eliminação do Pedro, do Rodrigo, que eu tenho certeza que você deve estar querendo saber, tá bom? Vai deixando o like, se inscrevendo aí pra você que gosta dos resumos. Toda semana, depois que terminar a live do eliminado, a entrevista com o eliminado, você corre aqui no Bora Comentar pra você pegar o resumo rápido e completo, tá? Lá dura 40 minutos, 1 hora, aqui é rapidão. Bom, seguindo o nosso resumo, a gente mostra pra você também outros momentos importantes e aí que a vida começa a complicar. E começa a complicar porque a entrevista desandou a partir daí. Tanto que eu acho que a Rafa Kalimann ficou tão perdida que ela esqueceu de fazer perguntas fundamentais pro Rodrigo, pra gente poder saber ali sobre o jogo. Olha só, o Rodrigo viu ali quantos seguidores ele tinha antes de entrar na casa, que era cerca de 20.700, né, seguidores ali no Instagram. E aí, quando foi a hora de mostrar quantos seguidores ele tinha, a TV travou e não funcionou mais. E aí ele não sabia mais o que fazer e ficou aquela torta de climão ali, sem saber para onde olhar, e embora tenha aparecido na tela, não apareceu na TV que ele ficava olhando lá no cenário, e aí ele não pôde ver, e a Rafa Kalimann teve que informar para ele verbalmente quantos seguidores ele acabou ganhando, e ela falou, então tá, olha, ele ganhou, você tá com 1.200.000. Aí o Rodrigo, legal. Foi essa a reação dele, tá, gente? Ele não esboçou muita reação. Na sequência, eles voltaram a exibir vídeos eu tô falando Pedro, mas é pro Rodrigo. Tô com Pedro na cabeça, é Rodrigo, tá? Se eu falei Pedro em algum momento, você me desculpa, mas é Rodrigo. E aí ele pôde ver um momento em que ele tenta se esconder. Foi um momento muito engraçado, porque ele tentou se esconder do DG, que foi quando o Tadeu perguntou pro DG quem ele vetaria da prova do líder. E aí ele se esconde ali atrás do Vini, né? Na falsa impressão ali de que poderia escapar do veto do líder, né? O que não aconteceu e ele acabou indicado. Aí foi um momento em que a Rafa aproveitou a deixa para dar um
presente pra ele e falou que da próxima vez ele pode usar essa fantasia aí pra poder tentar disfarçar um pouco mais ali e as pessoas não votarem nele, né? E aí ele recebeu esse presente da Rede BBB, assistiu o vídeo dele, né, de entrada na casa, aquele vídeo que é exibido na programação, todo participante vê, e aí nesse momento eles arrumaram lá uma outra tela para ele poder assistir, ele viu lá tudo bonitinho, certinho, e na sequência ele também viu o tweet da Anitta, o primeiro tweet da Anitta que falava o seguinte, dá uma olhada aí. Tô te esperando, amor. Ganha aí pra gente ser milionário juntos. Já teria dito a Anitta, né? Aí vem o plot twist, né? Twist, que é a queda. Tá ladeira abaixo esse crush, hein? Pra que fui me precipitar, teria dito a Anitta. E aí olha a reação dele, foi de botar a mão na cara, também ficar ali chateado que perdeu a Anitta, né? Se bem que ele tá ali com a taça, ele tá super bem. Bom, na sequência, na entrevista, eles mostraram rapidamente ali perguntas, né? Mensagens dos internautas. A Micaele falou, Rodrigo movimentava o jogo, o melhor jogador do BBB 21. Movimentava mesmo, gente. Disso eu vou comentar com vocês mais pro final, mas ele movimentava e movimentava bastante. A falta dele no jogo vai ser sentida nas próximas horas e você vai perceber isso também nos próximos dias no programa. Fique atento às minhas análises aqui no canal, você vai entender por que isso é um problema. Na sequência, outra mensagem da Sheila, Rodrigo, cabeça erguida, pois você é um vencedor e bola pra frente, aqui fora você vai brilhar, teria dito ali a Sheila. E a Kátia falou, Rodrigo, você disse que não era modelo nem nada, mas agora vai ser o homem bonito, parabéns, teria dito ela. Na sequência, ele agradeceu as mensagens, né? A Rafa Kalimann conseguiu ali com a entrevista para o encerramento. E foi basicamente isso que aconteceu durante a entrevista. Diego, ele detonou alguém? Basicamente, a única pessoa que ele meio que deu uma alfinetadinha ali foi o Arthur, né? Com quem ele já dentro do jogo mesmo não tinha tido uma boa relação, mas a alfinetadinha dele com o Arthur não rendeu muita coisa, foi apenas uma alfinetada mesmo e ficou por aí, tá? Então, a gente teve apenas esse ponto besta, né, da entrevista. Ponto negativo da entrevista e a falta que o Rodrigo vai fazer do jogo. Primeiro ponto negativo, os problemas técnicos e a falta de preparo da Rafa Kalimann dessa vez foi notada e foi muito expressiva. As perguntas foram repetidas, a Rafa Kalimann não soube fazer perguntas que seriam fundamentais para poder colocar ele contra a parede. As respostas que ele dava eram respostas vazias, ele fugiu de muitas respostas comprometedoras, né? Embora ele tenha respondido na lata essa questão que eu mostrei para vocês aí, né? Do mais pipoqueiro, planta, personagem, quem é o próximo a sair, aquela coisa toda, ele fugiu de outras perguntas. Na verdade, não foram feitas perguntas, por exemplo, para ele poder comentar o atrito que ele teve com o Arthur, por exemplo, ontem no jogo da Discord, o que também foi uma pena, vacilo da Rafa Kalimann, que se perdeu depois dos problemas técnicos e também estava visivelmente despreparada dessa vez, não estava tão preparada quanto na primeira entrevista. Espero que tome uma chamada de atenção do Boninho, porque foi muito fraca essa entrevista dela com o Rodrigo, não rendeu muito. E a falta dele no jogo, rapidamente resumindo, vai ser sentida nos próximos dias, porque era um jogador que tinha vontade de jogar, era um jogador que mostrava jogo, era um jogador que não tinha medo, quer dizer, fugia muito do embate direto, mas não tinha medo de confabular e fazer ali as alianças dele acontecerem como os demais participantes têm na casa. Então, era um jogador que não era completo, que tinha suas falhas ali de jogo, mas que era um dos que mais, nessas primeiras 2 semanas, tinha ali despontado ali o objetivo de querer ganhar o prêmio de R$1,5 milhão. Este era o Rodrigo, e pena que ele saiu, na minha concepção, tá? Ficou Jess e ficou Natália, que na minha concepção, Natália agora passa a ocupar o lugar deixado pelo Rodrigo e tende a ser a participante que a gente pode esperar treta, embates diretos, porque ela também já tem começado a perder a paciência. Vamos crescer o olho na Natália, viu? Bom, espero que você tenha gostado desse resumo, deixa o seu like aí, ele é muito importante, ajuda na divulgação. Eu te vejo no próximo vídeo do Bora Comentar, um beijo e bye bye!